Boa noite, queridos amigos, presentes aqui fisicamente e nos lares também, acompanhando aí a nossa transmissão da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Nessa noite fria, mas em que buscamos aquecer os nossos corações. Destaque aí para as possibilidades de realizarmos aquelas ações positivas, aquelas ações sociais, de quem sabe aí doar um agasalho, colaborar com um cobertor, né? Casa Espírita aqui tem diversos programas desse tipo, diversos serviços de assistência ao público. Aliás, ao público não, aos necessitados. Então, procure aí a Casa Espírita mais próxima. Se puder bem até a nossa Casa Espírita, se informe quais são as possibilidades de auxiliar o semelhante nesse momento frio, que realmente precisamos aquecer os corações e tentar aquecer o máximo de pessoas possível, ainda mais no cenário delicado que nos encontramos. Vamos todos nos tranquilizando, aqueles que quiserem aí no lar colocar a água próxima para ser fluidificado pelos benfeitores amigos, podem fazer. Vamos todos chegando. Várias pessoas online, coisa boa. Então tá, meus amigos. Aqueles que não me conhecem, sou Eduardo. Tenho a alegria de ser trabalhador aqui da nossa Casa Espírita Luz, Paz e Caridade. E então convido aos nossos amigos a nos concentrarmos, a pensarmos em Jesus, a proferirmos a nossa prece inicial, buscando sintonizar com os benfeitores amigos, agradecendo a Deus, luz da vida, da harmonia do universo, pensando no Mestre Jesus, agradecendo por esta oportunidade de reflexão, por essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de estarmos reunidos em torno deste objetivo que é o nosso crescimento, que é o nosso desenvolvimento, não só no mundo material, mas sobretudo para a imortalidade, sobretudo no mundo espiritual. Que nossas almas, que o espírito que nós somos, possa cada vez mais se aproximar do Mestre, cada vez mais comungar com os benfeitores, e assim, cumprindo os desígnios divinos, nos elevamos, superando as nossas dificuldades, superando as nossas imperfeições. Certos da proteção, do amparo, da inspiração dos benfeitores espirituais, então nós pedimos licença para darmos continuidade nesse trabalho. Que assim seja. Então, queridos amigos, essa noite nos cabe o seguinte tema: Deus encoraja e recompensa os esforços para o bem. Deus encoraja e recompensa os esforços para o bem. Admito aos queridos amigos que quando fui estudar o texto do Evangelho no qual se baseia essa reflexão, a reflexão da noite, me recordei de, quando mais novo, nunca ter compreendido bem o teor dessas palavras, que eu vou pedir licença para os amigos aqui para ler. Se encontram nos itens 13 e 15 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Talvez um dos capítulos que pareça mais enigmático, afinal de contas Jesus buscava ensinar por parábolas justamente para, através da história, através da forma como ele contava, chamar a atenção das pessoas para estimular a reflexão. E lá dentro tem o subtítulo Dar-se-á aquele que tem. Está escrito no Evangelho. Aproximando-se dele, no caso, aproximando-se de Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Por que Jesus, eles questionavam, falava por parábolas? Palavras talvez de difícil compreensão, histórias que tinham um teor moral e não falava diretamente, de forma clara, objetiva, qual era a mensagem, o que ele desejava que as pessoas compreendessem. Respondendo então Jesus: é porque a vós outros, ou seja, a vocês, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Naturalmente, aqui já fica nítido
que Jesus não está falando de abundância material. Jesus não está falando de abundância material. Parece até uma injustiça. Jesus já deixa claro que está falando da compreensão sobre o reino de Deus, sobre os céus. Então, aquelas pessoas que já têm alguma compreensão vão receber mais compreensão ainda. E aqueles que não têm essa compreensão, até o pouco que entendem vai ser tirado. Ainda assim, mesmo não sendo uma questão material, nos parece uma injustiça. Ora, mas como assim? Se não é justamente o ignorante, a pessoa que se equivoca, a pessoa mais amarga, mais ressentida, mais egoísta, quem precisa se aproximar de Deus, quem precisa compreender os seus desígnios para se desenvolver moralmente, se desenvolver espiritualmente, para ter mais paz de espírito, ter mais paz. Mas o que acontece? Deus é o infinito amor, mas também é a soberana justiça. Quando nos é dito que quem já tem vai receber mais, está se falando que a velha frase, Deus ajuda quem se ajuda. Quem já tem alguma compreensão, tem algum desenvolvimento, tem alguma facilidade, justamente porque em algum momento da sua vida teve o ímpeto de desenvolver isso. Desejou buscar ser mais, compreender mais, aprender. Um exemplo bem simples. A criança na escola que tem a oportunidade de estudar de forma saudável e contínua e tem uma facilidade lá com a matemática. Não é impossível que dali a alguns anos venha a se aprofundar, se torne, quem sabe, um engenheiro, um físico, algo do tipo. Da mesma forma, a criança tem aquela facilidade com as letras, aprendeu a ler muito mais rápido que os demais. Alguma facilidade aquela pessoa, aquela criança já tinha e foram se dando oportunidades para que se desenvolvesse cada vez mais. A mesma coisa acontece nas nossas vidas em todos os âmbitos. Aquelas pessoas com maior facilidade de relacionamento, de conversar, de se envolver com as pessoas, vai ter cada vez mais oportunidades, vai cada vez conhecer pessoas mais interessantes e também provavelmente vai ter mais habilidade social em identificar aquelas pessoas com quem precisa ter algum tipo de cuidado. Também terá mais facilidade de compreender o seu papel enquanto pessoa atuando em sociedade. Aqueles que talvez tenham um pouco mais de resistência, que sejam mais fechadinhos, que não tenham aquela vontade de socializar, vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Ok, Eduardo, mas olha só, existem aí umas habilidades inatas, né? Existem aí pessoas que realmente nasceram iluminadas, que todo mundo gosta deles, ou que, meu Deus, são gênios, entendem de tudo. Ok, nessa encarnação nós conseguimos identificar, talvez, que algumas pessoas, ou mesmo nós, temos áreas em que nós temos mais fluidez, que temos um pouco mais de compreensão. Talvez desconheçam os amigos, ou esqueçam que certamente não é a primeira vez que estamos vestindo um corpinho físico, que provavelmente já passamos aqui pela Terra muitas vezes, não tem como estarmos na nossa primeira encarnação, e ao longo dessa nossa existência de espíritos imortais, reencarnando, como popularmente o pessoal diz aí, em outras vidas, na verdade a vida é uma só, né? Tendo existências diferentes, em períodos de tempo diferentes, retornando à matéria através da reencarnação, nós tivemos diversas experiências. Mas diversas experiências. E nessas experiências nós progredimos moral e intelectualmente. E muitas dessas existências nós buscamos aquele desenvolvimento espiritual, aquele desenvolvimento moral. Por isso, com certeza, hoje nós não temos aflições na alma, nós não temos problemas emocionais, nós não nos sentimos tristes, ansiosos, deprimidos, não sofremos com materialismo, não sofremos com imediatismo. Só que não é bem assim. Infelizmente, nós ainda carregamos algumas dessas imperfeições, algumas mais pungentes do que outras, cada um sabe onde lhe dói os calos. Enquanto talvez, de repente, justamente materialmente,
fulano lá tem uma facilidade assim com finanças que é um absurdo. Bah, outro dia ele me ajudou a me organizar aqui. Bah, em 3 meses eu segui o que ele me ajudou a pensar, eu saí do vermelho. O cara sempre tem dinheiro. Ele não é rico, mas sempre tem dinheiro. É bom de organização. Bah, aquele lá, então, bah, fala bem em público, bah, me ajudou, me deu umas dicas, eu tenho que fazer uma apresentação lá no trabalho, bah, com as dicas do cara, vai tranquilo. A pessoa, talvez naquela encarnação, nem tenha nascido com tantas facilidades, mas buscou desenvolver. Buscou desenvolver. E quando Jesus traz essa reflexão, ele nos faz pensar o quanto precisamos ser responsáveis pela nossa evolução, o quanto precisamos buscar por nós mesmos. Não significa, de forma alguma, ignorarmos o quanto podemos e devemos progredir nos apoiando uns aos outros. Que sejamos humildes e busquemos aprender, que peçamos ajuda àqueles que parecem saber mais e podem nos conduzir, mas que tenhamos essa vontade de ser um pouco mais, de sermos um pouco melhor em qualquer campo do que éramos há um tempo atrás, especialmente espiritualmente. Quem de nós não conhece aquela pessoa que provavelmente já passou por algumas dores na vida, de repente já teve familiares queridos que desencarnaram, ou leva a vida sempre com alguma doença, com alguma dor crônica, ou com restrições financeiras, materiais, mas sempre tem um sorriso no rosto, sempre tem uma palavra de carinho, sempre tem amor no coração, busca não proferir palavras negativas, quando vê uma pessoa equivocada não ressalta o defeito, pelo contrário, busca ver só o que tem de positivo. Essa pessoa tem um tesouro espiritual, essa pessoa já está mais próxima do reino dos céus. É justamente essa pessoa que já consegue ver e enxergar, já consegue ouvir e entender. Jesus fala, a essa pessoa já foi dada a compreensão do reino de Deus, porque na sua forma de viver buscou harmonia com o entorno, buscou harmonia com a natureza, buscou harmonia com as leis de Deus e, sobretudo, buscou harmonia com o próximo. Muito provavelmente essa pessoa, sim, em algum momento da existência, talvez em outras existências, tenha se equivocado no imediatismo, no materialismo, na soberba, no orgulho. As situações da vida já convidaram para dar testemunho de transformação moral. E essa pessoa, por conseguinte, mesmo em uma situação um tanto quanto desafiadora no presente, muito provavelmente justamente pediu uma prova assim para exercitar, para aflorar todos esses potenciais espirituais, que já vem desenvolvendo ao longo de tantas encarnações. E não nos confundamos, o reino dos céus não é lá na frente, não é quando nós desencarnarmos daqui a 5 minutos, 50 anos, não. O reino dos céus, a edificação dele começa nos nossos corações desde já. Desde já. Pela vibração que nós costumamos irradiar, que nós costumamos alimentar na nossa mente, na nossa vivência. Conforme essa vibração certamente esse é o teor das nossas companhias espirituais. Nós buscamos nos manter ranzinzas. Se alguém nos faz algo, ficamos ressentidos, não perdoamos. Nós não buscamos estreitar laços de amizade ou oferecemos oposição quando alguém nos pede desculpa. Alimentamos a inveja. Quando vemos uma pessoa de quem não gostamos tanto se dando bem, tendo uma situação positiva na vida, nos ressentimos e ficamos pensando, aquele lá, aquele fulano lá. Talvez, aliás, certamente a nossa vibração não é das melhores. Com certeza, as entidades, os amigos espirituais ao redor não são tão amigos assim, não são seres tão elevados. E certamente, quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, é com esse tipo de amigo, de companhia, na verdade, espiritual que estamos. Não é incomum quando nós passamos por esses períodos de ressentimento, de frustração, em que nós alimentamos aquele padrão mental. Nós termos noites mais cansativas, mais inquietantes, não conseguirmos dormir tão bem, ou quando dormimos acordamos cansados.
E vejam bem, não significa que nós não tenhamos tribulações. Claro que temos tribulações. Ainda é um mundo de provas e expiações. Ainda. Em transição para um mundo de regeneração. Característica do mundo de provas e expiações. A inclemência dos homens. O desafio de lidar com a natureza. E eu sempre digo, a incompetência própria. Porque nós somos artífices principais dos nossos sofrimentos, das nossas arguras, dos nossos desafios. Então, quando nós conseguimos lidar com os desafios, lidar com as adversidades e não alimentar aquele padrão de pensamento negativo, nós estamos progredindo, nós estamos cultivando um padrão mental superior, um padrão espiritual superior, e estamos buscando já compreender, já viver, já edificar o reino de Deus. A diferença é bem clara. Se alguém vai lá e pisa no meu pé no ônibus, eu posso pensar, aquele ali, ficar indignado, querer briga, e de repente a criatura desceu rápido, nem, graças a Deus ele escapou da minha ira, não pude ali me indignar, me descontar tudo nele, puxar uma confusão ali, que bom, a criatura foi embora, e eu fico remoendo aquilo. E fico remando, aquele lá, como é que ele não tem educação e pisa nos pés dos outros, está pensando que é a criatura. Sabe, essas coisas maravilhosas que nós espíritas já não pensamos mais, porque nós estudamos evangelho, nós fazemos prece, nós assistimos a palestra, então certamente nós não temos mais esse tipo de atitude. Mas digamos que eventualmente nós venhamos a, num momento assim não tão harmonioso, não tão equilibrado, a ficarmos um tantinho, só um tantinho ressentidos quando alguém nos faz algo. A dor já passou. A afronta já aconteceu e já passou. Mas eu continuo remoendo, continuamos revivendo aquilo na nossa mente, continuamos carregando aquele acontecimento desagradável, em vez de seguir em frente. No momento que nós continuamos carregando, o que nós estamos fazendo é justamente nublar a nossa visão para essas revelações da compreensão do reino de Deus que Jesus nos fala. E aqueles que se empenham em perdoar, que se empenham em relevar, que percebem que foi uma adversidade passageira e que depois de ter sofrido aquela pequena agressão, ou mesmo, infelizmente, uma grande agressão, uma grande perda, um grande transtorno, um grande acidente, continuar carregando o ressentimento é uma opção. A ação que nós sofremos não foi opção direta nossa, mas quando nós optamos por continuar carregando aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela contrariedade, nós não estamos progredindo. Mas bem, nós optamos pelo que é melhor para nós naquele momento, que é perdoarmos, que é relevarmos, que é seguirmos em frente. Com o passar do tempo, nós percebemos que temos, ao natural, mais tranquilidade para lidar com as situações. Às vezes, questões em um grupo que estejamos junto, seja um grupo familiar, seja grupo de trabalho, de estudos, qualquer situação, podemos perceber que as pessoas ao redor, às vezes, não estão tão estruturadas emocionalmente quanto nós. Não quer dizer que somos melhores, que temos que nos achar melhores, mas justamente por conscientemente nós buscarmos cultivar a paz, cultivar o reino de Deus em nossos corações, parece que nós sempre estamos amparados, parece que nós sempre estamos em contato com os benfeitores amigos. Principalmente se nós temos, além do hábito de refletirmos e repensarmos as nossas atitudes para elas serem mais positivas, se nós temos o hábito da oração. Lembrando sempre, reza não faz milagre. Não é porque nós rezamos que o problema vai embora, mas o hábito de ter intimidade com Deus, intimidade com os benfeitores amigos, mas aquela intimidade honesta, não é todo dia se indignar lá com o marido, ai meu Deus, não aguento aquele mais lá. Ou então fica indignando com a esposa, mas essa criatura, meu Deus, me ajuda, me dá paciência, dê força pro mato. Não é esse tipo de prece, é aquela prece honesta, humilde, em que nós pedimos a compreensão, que nós buscamos o entendimento, que nós tentamos agradar a Deus
e nos aproximar de Deus, e certamente não é com essa vibração negativa que nos aproximamos dele. Quando nós cultivamos esse tipo de hábito, essa atitude mental, Deus sim nos recompensa. Vai vir um bilhete premiado na loteria? Não! Quem dera que fosse? Não, também não, porque daí já é materialismo. Provavelmente não é disso que a gente está precisando. Vai vir a cura do joanete no pé? Olha, eu acho que não é bem assim. Já existem outros tratamentos, já existem outras formas. Mas vai vir essa palavrinha mágica, que é serenidade. Quantas vezes a tribulação bate na porta e se nós estamos desestruturados espiritualmente, nós sofremos muito mais. Façamos um exame, não é para nós nos orgulharmos, nos acharmos melhores do que os outros, mas algo que vem com o tempo, com o amadurecimento, com as experiências de vida. Olhemos para nós mais jovens, talvez adolescentes, provavelmente muito mais afoitos e nos comparemos a como estamos agora, emocionalmente. Não passávamos anos atrás, nem precisávamos ser adolescentes, mas alguns anos atrás, por algumas situações que nos desestruturavam, mas sobrevivemos, superamos, aprendemos com a queda e hoje situações parecidas surgem, não temos um pouquinho mais de tranquilidade para lidar? E pergunto aos queridos amigos, tantos aqui quanto os que estão em casa, tem dinheiro que pague deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e confiante de que no outro dia vai estar tudo melhor, que vai ser mais tranquilo o dia, ou que mesmo que ainda tenhamos que enfrentar ali um leão, a gente não vai deixar a peteca cair, que nós vamos conseguir seguir em frente, que depois dessa crise nós sabemos com toda certeza que vem uma situação mais calma. Tem dinheiro que pague essa sensação? Isso é o que eu chamo de empoderamento, ter esse poder íntimo, emocional, que vem a situação, nos balança, claro que balança, mas, opa, seguramos, equilibramos, não quebramos algo valioso no processo. O trauma da situação não foi dos piores, não nos desestruturamos no lar. Talvez numa situação muito adversa possamos até perder um emprego, uma moradia. Nossa, vem, nós sabemos que existem ainda esse tipo de adversidades na vida. Mas buscamos cultivar essa intimidade com Deus e conseguimos nessa busca ser merecedores de estar mais próximos dele. Ao contrário daquela pessoa que muitas vezes, e talvez nós já tenhamos sido, muito tempo atrás, porque todos nós somos espíritas, sinal de que, nossa, como já estamos evoluídos, adiantados espiritualmente, né, gente? Capaz, nós não tivemos esse problema nessa encarnação. Mas talvez, quem sabe, umas encarnações atrás aí, nós não pensávamos tanto em Deus, talvez amaldiçoássemos Deus, culpássemos Deus pelos nossos problemas que nós causamos, que a nossa atitude causou. Ok. Aí dessa pessoa que não tem essa intimidade, essa paz de espírito, essa intimidade com Deus, essa vontade de progredir espiritualmente, essa vontade de ter paz, de conviver bem com as pessoas, de se aproximar das pessoas, de valorizar o amor e a paz da consciência mais do que o imediatismo e os bens materiais. Quando nós ainda nos demorávamos dessa forma, aí que nos era tirada a pouca imaginação que nós tínhamos sobre Deus. De que forma? Com o sacode da vida. Quantas vezes a gente só quer ficar fazendo o nosso ali arroz com feijão? Não, tô de boa, tô tranquilo, tô aqui na minha, não incomodo ninguém, mas também não me interesso muito por ninguém, não. Bah, o fulano lá tá com problema. Bah, que pena, cara. Bah, a gente podia dar uma força, né? Podia ajudar lá, só uma conversa de repente. Não fui eu que causei problema dele, deixa ele que se vire lá. Daqui a pouco até fica meio chateado. A gente arranja umas desculpinhas pra não ajudar, né? Pra não se envolver. Daqui a pouco vai ficar até chateado que eu tô querendo me meter na vida dele. Óbvio que não sempre temos que ter bom senso nas nossas atitudes. O mundo é bastante desafiador, é bastante complexo, há uma miríade infinita de pessoas e personalidades, mas a boa vontade comumente é pressentida e bem recebida. Comumente. Haverá exceções, claro que haverá exceções. Mas se a nossa vontade, nosso sentimento honesto de auxiliar, sempre respeitando,
Quando nós conversamos, quando nós nos aproximamos, quando talvez ofereçamos algum tipo de apoio, qualquer que seja, não é incomum a pessoa nos receber bem. Pode até não querer ajuda, não tem problema nenhum, mas o nosso papel de filhos de Deus buscando essa comunhão com o Pai através do outro, que se chama caridade, o nosso papel está sendo feito. Estamos indo além da nossa situaçãozinha, da nossa zona de conforto. E é justamente por isso que quando nós não temos essa predisposição de estar em contato com Deus, alguma coisa na vida vem, nos sacode e daí a gente cai. E é aí que nós precisamos pensar, poxa vida, o que eu fiz? Por que a minha vida tá assim? Que tipo de atitude que eu preciso ter para ter mais paz? Para não passar por essa adversidade de novo, para não passar por esse caos. Nós nos desestruturamos totalmente. Se não temos o hábito de buscar nos estruturarmos, quando vem o sacode, nós nos desestruturamos. Nós nos complicamos, nos embananamos, como se fala no popular. É só a vida nos desafiando, é só a vida nos chamando ao progresso. Por quê? Tá aí uma coisa que nós adoramos esquecer. Tá, nós não. Já disse isso, né? Nós somos espíritas, nós não temos esse problema. Tem uma coisinha chamada lei de progresso. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, quando estava escrevendo, organizando, codificando a doutrina, ele perguntou aos espíritos se poderia discriminar daquela forma, dividir em diversas partes a lei de Deus. Eles disseram, ok, didaticamente, para a compreensão de vocês, pode fazer, mas a lei de Deus é uma só. E dentre as leis tinha a de progresso. E a de progresso nos fala isso, que a gente vai... Se tem uma fatalidade na vida, é que nós atingiremos a perfeição relativa que podemos atingir enquanto filhos de Deus, enquanto seres imortais, enquanto espíritos imortais. Querendo ou não. Isso não tem muita opção, não tem muito livre-arbítrio. A gente vai mais cedo ou mais tarde. O que a gente pode é teimar, remar e não chegar tão rápido, mas a gente vai chegar. Melhor se nós percebermos os sinais da vida. Melhor se nós aproveitarmos as oportunidades que, via de regra, nos chegam de forma harmoniosa na vida. Via de regra, chegam de forma harmoniosa. Tasha, tu tá falando que chega de forma harmoniosa, mas o outro lá foi atropelado, Deus o livre, aconteceu uma coisa medonha, e daí, tá, mas o que aconteceu para ele ser atropelado? Ele sempre olhou para os lados antes de atravessar a rua. Não, ele era bem avoado, andava na rua assim de qualquer jeito. Podia ter sido pior. A vida chamou para dar uma sacudida. Daqui a pouco a criatura lá dava uma abusada lá no traguinho, né? Nunca dava nada. Um dia passou mal, mas bem mal, tomou-lhe um susto, tomou-lhe um arrodeão. Opa, tem que melhorar. É assim em todos os âmbitos da vida. E creiamos, nós às vezes gostamos de teimar, a gente inventa umas desculpinhas baratas, e somos mestres, somos experts em inventar desculpas para nublar a nossa consciência. E daí a gente teima, mas eu tô tão bem aqui, eu não queria mais nada, mas dá uma revolta assim. Não, claro, óbvio que nessa encarnação nunca senti uma revolta desse tipo assim, mas eu tô me imaginando no lugar das pessoas assim que se revoltam quando vem alguma coisa que não tá no nosso controle. Mas que ilusão a nossa, que pretensão a nossa. Quem disse que nós estamos no controle de algo? Se temos controle de alguma coisa, é esse controle íntimo do emocional, e só conseguimos a carga de bastante prece, de bastante esforço em nos conhecermos, em nos aproximarmos dos desígnios divinos, em cultivarmos essa intimidade com Jesus, com os benfeitores amigos e com Deus. Pois que só dessa forma é que esses esforços realmente serão recompensados. Não é a casa na praia, não é o carro do ano. Provavelmente é a melhor saúde, né? Isso muito provavelmente é uma recompensa, né? Porque maior parte dos nossos problemas, não sendo um acidente drástico, alguma coisa assim complicada, uma doença hereditária, começa aqui, ó. Começa aqui. Todos os problemas são psicológicos, Eduardo? Claro que não. Mas quantos problemas começam por um desequilíbrio psicológico, por um excesso de raiva, de ressentimento, qualquer que seja, e acaba somatizando ali, ó, um coraçãozinho meio fora do ritmo,
o intestino meio sobrecarregado, aquela azia, né? Daqui a pouco, pela falta de autoestima, aquela postura meio inadequada, por ser um pouco indisciplinado, também um pezinho a mais, aquela postura inadequada, andar meio errado. E assim, nas nossas imperfeições pequenas, vão surgindo outros problemas bem maiores. E quando, acreditem, saúde é questão espiritual, antes de mais nada. Quando nós nos amamos como filhos de Deus que somos e que precisamos amar o próximo como a nós mesmos, nós começamos um ciclo de transformação que começa nos observando, fazendo críticas honestas a nós mesmos para que melhoremos. Isso se irradia, isso vai aumentando, vai indo para fora de nós, se transformando em boa convivência, se transformando em amor, se transformando em disponibilidade, em servir, estar ali pelo nosso semelhante. E cada vez se expandindo mais nessa espiral de desenvolvimento, de alto amor, de amor ao próximo, nós chegamos em Deus. Porque Deus em nenhum momento se colocou, porque Deus não precisa, né? Quem precisa somos nós. Como, olha, me ama e ama o teu próximo. Não, não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Desse jeito, meu filho, tu tá amando a mim acima de todas as coisas. Porque tu não chega ao próximo através dos bens materiais. Tu não chega ao próximo. Aliás, tu não chega a mim através dos bens materiais. Tu não chega a mim nem mesmo através das tuas boas atitudes, se elas não forem pautadas nesse amor ao próximo. Mas tu também é próximo de alguém, tu também é meu filho. O amor próprio é muito importante para nós termos essa vontade de sermos mais, de cultivarmos a paz interior, de podermos vivenciar da melhor forma possível a caridade e a nossa vida em sociedade. Estimados amigos, agradeço imensamente a paciência de vocês, uma vez que chega ao fim o nosso tempo. E essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Dessa forma, convido a todos e a todas nos seus lares e aqui presentes para a nossa prece, para encerrarmos a nossa atividade. Amigo Jesus, sempre nos influenciando, sempre nos amparando, benfeitores espirituais, que sempre buscam nos conduzir da melhor forma possível. Por favor, se mantenham presentes em nossas vidas, embora, eventualmente, não façamos escolhas tão sensatas, tão positivas. Deus, luz da vida, se apiada de nós ainda tão pequeninos, ainda tão equivocados, ainda tão necessitados da tua condução. Que nossos lares possam ser abençoados, que este lar de estudo, de radiação, de luz, de harmonia, possa também ter todos os seus frequentadores, trabalhadores e assistidos, atendidos pela luz divina. Que possamos retornar aqueles aqui presentes à intimidade do lar, ou aqueles no lar retornar aos afazeres, certos desta presença superior, certos deste amparo, e que nos momentos de dificuldade jamais esqueçamos da prece. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Te agradecemos e nos despedimos. Que assim seja.